Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Também no canal Kardec Tube, no canal do José, no canal Estudar Kardec do Lauro, está sendo retransmitido. E muito obrigado a todos. Vou passar para os amigos se apresentarem também. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Continuamos aí falando de um assunto que as pessoas gostam muito, que é a mediunidade. Que a gente tenha um ótimo estudo. Não esqueçam de curtir. Quem não se inscreveu, se inscreva nos canais de todos nós, isso ajuda muito. E também tragam questões, sempre de preferência do que a gente vai abordar, para poder aprofundar ao máximo. Que a gente tenha um ótimo estudo. Bom, boa noite, Lauro, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Muito bom estarmos de volta aí, agora com a voz restabelecida, graças a Deus. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir o nosso estudo da obra O Resumo da Lei dos Fenômenos. Hoje, no item 18, né? Estamos aí falando das manifestações espíritas. Como o Michel lembrou, um tema bem importante, que as pessoas gostam, então vamos seguir tratando desse tema, um excelente estudo para nós. É isso aí. Boa noite, Eric, José, Michel, boa noite para vocês. E boa noite, pessoal do chat aí. E que nós tenhamos um bom estudo, né? Que os bons espíritos possam nos inspirar e nos ajudar a melhor compreender os ensinamentos de Kardec dentro dos espíritos. Eric. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Então vamos iniciar o estudo no item 18, né? Então vou passar para o Michel começar a leitura. Vamos lá, então. Os espíritos são livres, se manifestam quando querem, a quem lhes convém e também quando podem. Porque não tem sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Então, muito interessante essas considerações que Kardec faz, né? Mostrando aquilo que é possível, daquilo que não é possível, sempre deixando muito claro todos os pontos, né? Ele apresentou primeiro os elementos que compõem as manifestações espíritas, né? Ele apresentou o espírito com o seu perispírito, o médium que também possui um perispírito, só que esse perispírito do médium está numa condição diferente porque está ligado a um corpo físico, então a gente tem aí um fluido animalizado, que se combinando com o fluido do espírito, a gente tem a manifestação, né? E dependendo do organismo desse médium, a gente tem o tipo de manifestação que está ligado ao tipo de mediunidade, né? Agora ele trata da questão daquilo que depende da vontade dos envolvidos, né? Aquilo que o fenômeno espírita ele tem uma particularidade diferente dos fenômenos materiais, porque como os fenômenos espíritas têm a participação de seres inteligentes, a vontade também influencia no próprio fenômeno, enquanto fenômenos materiais eles seguem outras regras porque a matéria não tem vontade. Então isso é muito importante, a diferença. Inclusive, justamente a diferença para eu analisar e provocar os fenômenos e o que esperar dos fenômenos. As moléculas, por exemplo, as matérias,
os elementos químicos, eles não têm vontade própria, né? Eles estão submissos àquilo que o cientista fizer. Agora, os espíritos não, eles têm vontade própria. Então, eu posso ter todas as condições ali necessárias e o espírito pode não querer ou não poder. Então, isso muda até como eu vou estudar o elemento espiritual, como eu vou estudar o fenômeno espírita. Porque se eu tentar submeter a uma repetição e ao controle, como eu submeto elementos materiais, não vai dar certo. Porque os espíritos podem não querer ou podem não poder. Então, aqui ele está analisando a vontade de um dos elementos do fenômeno, que é o espírito. Às vezes ele pode querer e não poder. Às vezes ele pode, mas não quer. Então depende disso, né? E aí Kardec deixa muito claro, ninguém pode dizer que obtém a hora que quiser a manifestação e nem forçar os espíritos a dizer o que eles não querem dizer. Quem fizer isso, ele diz, ou demonstra ignorância ou é charlatão. E ele termina com uma frase muito interessante, né? Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. O mentiroso, ele tem resposta para tudo, ele pode tudo. Agora, a pessoa séria, honesta, estudiosa, que busca a verdade, ela sempre fala dos limites, ela sempre fala quando não sabe, ela sempre mostra aquilo que pode, aquilo que não pode. É por isso que o charlatão, ele tem, entre aspas, mais vantagem sempre, né? Porque tudo ele pode, tudo ele consegue, mas óbvio que é algo falso, né? A gente se depara isso hoje na sociedade. Quando a gente tem pessoas sérias que dizem não sei ou não posso, as pessoas em geral preferem aquelas que dizem sempre eu sei, eu posso. Só que muitas vezes essas que dizem isso são charlatãs, são mentirosas, são enganadoras. Então a gente tem que aprender a seguir teorias e pessoas sérias que mostram o que é possível do que não é possível, que mostram seriedade. Aquele que geralmente coloca um poder absoluto para tudo, a gente desconfia, né? Passo para vocês. É um trecho, é um item bem interessante, né? Como o Michel lembrou, que Kardec está comentando aqui. O Espiritismo é uma ciência que investiga um tipo de objeto que ele é dotado de vontade própria, né? Ele é um ser livre, independente, tem vontade. Então, é preciso compreender que, sendo um ser inteligente que tem vontade, nem sempre ele vai querer responder, nem sempre ele está disponível. E aí, o motivo para isso é indiferente, né? Por que o espírito não estaria disponível? A razão é indiferente, pouco importa a razão. O fato observado, constatado, é isso que precisa ficar claro, né? O fato constatado é que os espíritos nem sempre estão disponíveis para falar. Então, é preciso, quando a pessoa for se ocupar dos fenômenos espíritas, é preciso ela ter isso em mente, porque pode ser que uma experiência dela seja frustrada, pode ser que ela queira, em determinado dia, evocar determinado espírito, e pode ocorrer que aquele espírito não se comunique naquele dia. Não é por isso que o fenômeno em si ele não exista. Pelo fato de um espírito não poder se comunicar no dia, não significa que os espíritos não existem, né? Esse é o erro daqueles que julgam precipitadamente e sem ter observado bem, né? Então, o diálogo crítico, a gente lembra do diálogo crítico, né? Da obra que é o Espiritismo, que Kardec vai tratar exatamente desse tema. Ele cria esse diálogo fictício, em que o crítico seria uma pessoa que se corresponde com Kardec pedindo para participar de uma ou duas reuniões, porque ele estava convencido de que aquilo era pura charlatanismo, misticismo, né? Que era tudo fruto da imaginação, na verdade. E aí ele diz, olha, se eu puder participar de uma ou duas reuniões,
e tiver fatos patentes que me convençam do contrário, eu posso mudar de ideia. E aí Kardec declina o pedido dele, né? Justamente por esse motivo. Participar de uma ou duas reuniões não faz nenhum sentido para a pessoa formar uma crença nos espíritos. Sobretudo se ela já tem o preconceito ali, já tem o pré-julgamento, né? Então, toda pessoa que vai se ocupar de um fenômeno da natureza, ela precisa se adaptar, se adequar às condições de observação daquele fenômeno. Isso ocorre na física, na química ou na biologia. O exemplo que eu sempre dou é do eclipse, né? A pessoa suponha que alguém seja cético com relação ao eclipse, e aí se ela quiser ver o eclipse naquele dia, e as condições não forem adequadas, ela não vai ver, né? E aí, porque ela não viu o eclipse, ela vai concluir pela sua inexistência, não faz nenhum sentido, né? Então, é mais ou menos o que Kardec comenta aqui nesse item, né? E aqui no final, dizer o contrário é provar a ignorância absoluta dos princípios mais elementares do espiritismo. Então, a pessoa que fica cética com relação a esse fato de os espíritos não se comunicarem sempre, ela não conhece os princípios mais elementares, como Kardec diz aqui, né? E é muito comum a gente conversar com pessoas que não conhecem o espiritismo e a pessoa alega exatamente isso, porque ela está imaginando que o experimento pode ocorrer da mesma maneira com a física, com a química, né? Mas não é assim que funciona. E mesmo nessas ciências, você não tem casos que você não pode experimentar da maneira que você quiser, né, para observar um fenômeno da natureza. O Eric sempre lembra de um exemplo que o próprio Kardec dá, que é o naturalista, né, o biólogo, que vai observar o animal na selva. Ele não pode fazer essa observação da maneira que ele quer. Ele não pode ir no horário que ele quer. Se ele quer observar um animal que tem hábitos de caça noturno, ele vai ter que ir de madrugada, ele não vai poder ir durante o dia, e etc, né? Então, são N condições diferentes, N situações diferentes que o fenômeno se apresenta e que o experimentador, o investigador, vai ter que se adaptar às condições do fenômeno. Exatamente, né? Isso é algo que Kardec fala na própria introdução e no que é o espiritismo também, de que o espiritismo, né, o erro, como o José falou, tinha um crítico, né, no que é o espiritismo. O erro era, de alguns detratores, era querer testar o espiritismo como se testa a química ou a física, né? A replicação a qualquer horário, né? Sendo que até nas ciências, o próprio Kardec usa esse exemplo da biologia, né? A observação dos animais, mas até na física, se a gente pegar alguns fenômenos, né? Por exemplo, alguns fenômenos astronômicos que comprovaram a teoria da relatividade de Einstein, teve todo um custo, né, para observar esses fenômenos, porque eram fenômenos astronômicos que aconteciam de vez em quando, né? Então, nem a própria física é 100% assim, né? Mas naquela época eles tinham uma ideia de replicagem, né? Que não era a melhor ideia, né? Ainda mais se tratando de seres livres como são os espíritos. E é por isso que, por exemplo, não se pode cobrar pela mediunidade, porque você não pode cobrar por algo que você não tem garantia, né? Porque se você começar a cobrar, você vai ter que ter a garantia de que vai acontecer o fenômeno. Nenhum médium pode fazer isso. Então, daí que muitos médiums que cobram ou não são médiums, ou são médiums, mas começam a cair no charlatanismo para seguir, né, por isso que o espiritismo nos Estados Unidos, né, o moderno espiritualismo, vamos dizer assim,
ele teve a questão da cobrança, mas o Kardec percebeu que isso não ia funcionar para a mediunidade. Então Kardec coloca, né? Não, você não pode cobrar, né? Dai de graça o que de graça recebeis. Além da mediunidade não ser algo seu, você não pode cobrar por algo que não é pessoal, né? A mediunidade vem de algo externo. Então você não tem médiuns infalíveis, né? Você não tem. Na própria evocação, quando você evoca, Kardec sempre recomenda: evoque antes o anjo da guarda do médium para perguntar se é possível a evocação, né? Então pode ser que o espírito não possa naquele momento, pode ser que ele esteja encarnado naquele momento, pode ser que e não esteja em emancipação, né? Pode ser que ele não queira vir e não precise ser obrigado, enfim. Então, se tratando de seres livres, né? Toda ciência, você tem um método científico que é a base, mas você tem a adaptação ao objeto de estudo. Como o objeto de estudo do espiritismo são os espíritos, né? E suas relações com o mundo corporal, como diz lá no que é o espiritismo, que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, que tem como objeto de estudo os espíritos, suas relações, né? O destino dos espíritos. Então, o método é adaptado ao objeto. Então, com a mediunidade, você tem que ter a paciência de esperar observar, né? Você tem que ter. Muitos querem testar os médios, inclusive hoje, né? Como se fosse assim, como se fosse uma experiência da química ou da física, mas não é assim, né? Inclusive é por isso que ir com o espiritismo para a academia pode ser problemático nesse sentido, né? Porque a academia não vai entender isso, essa diferença, né? Vai querer testar o espiritismo como um experimento da química ou da física que não vai funcionar, né? E como Kardec mesmo vai dizer, né, que afirmar, né, que os espíritos estão sob nossas ordens, a tiracolo, se manifestam quando, né, se comunicam quando a gente quer, é provar realmente uma ignorância de um princípio elementar. E o princípio se liga a outro. Por exemplo, né, se no movimento espírita, na sua grande maioria, tivesse conhecimento disso aqui, muito do que médiums falam e atribuem isso a espíritos, através de comunicações, nós não daríamos ouvidos, porque espíritos sérios vão tratar de coisas sérias. Espíritos sérios, verdadeiramente sérios, não vão ficar perdendo tempo ensinando coisas fúteis. Esse é um princípio elementar. Então, quando aqui, por exemplo, na minha região aqui, é muito comum médiums ficar dizendo assim: os espíritos disseram isso e isso para mim. Os espíritos estão dizendo para fazer assim. Então, os espíritos estão sempre a tiracola, à disposição dessas pessoas. Então, quem conhece vai dizer assim: não, ou está obsediado, ou está usando, né, abusando da credulidade das pessoas, ou de, né, nada mais do que uma mistificação. Mas é desconhecido de fato, né? Então, os espíritos podem se comunicar? Sim, isso é um ponto fundamental. O espírito pode se comunicar. Mas, a partir desse princípio, tem que entender: todos os espíritos podem se manifestar? Todos. Mas há condições em que o espírito não se manifesta. Já foi dito aqui: a livre vontade, o espírito tem atribuições, ele é impedido por algum motivo, o Eric lembrou bem, pode estar encarnado, né? Mas o espírito responde tudo que a gente pergunta. Cuidado, porque se a gente está levando a acreditar, estamos, né, deixando que o espírito ele fique à vontade nas comunicações, dizendo o que quer, pode ser que nós estamos sendo envolvidos por espíritos que não estão nem aí com a verdade, né? Então, é importante, muito importante, levar isso aqui a sério, porque como ciência, nós podemos provar, né, as comunicações sem problema nenhum. Mas também não a crer que todos os espíritos se comunicam quando a gente quer.
Lembrando que nós estamos falando aqui de espíritos sérios, porque os estorvados, os mentirosos, os sistemáticos, esses deitam e rolam, porque nós aceitamos tudo, né? E nós temos aí uma gama de obras mediúnicas, de romances mediúnicos, que vai retratar bem isso que a gente está falando aqui, né? Espíritos que deitaram e rolaram, aceitaram o que eles traziam, porque, né, disseram ser tal ou qual personalidade que aqui viveu, né? Estão, como Kardec vai dizer lá na obsessão, os espíritos usam, por exemplo, vão dizer sobre caridade, amor, Deus, Jesus, Maria, logo a gente aceita, né, sem passar por uma observação mais profunda, usar a lógica, a razão, né, ali para poder analisar o que o Espírito está dizendo. Então, esse, como o próprio Kardec vai dizer, né, aceitar qualquer coisa que os Espíritos estão se manifestando à vontade é provar realmente grande ignorância de um princípio que era elementar, né? Foram tratados aqui pelos meninos a questão da ciência dos espíritos se manifestar, e tem esse ponto que, para mim, é um ponto capital, que é sempre provar, né, ou analisar aquilo que o espírito está se comunicando. Mas devolvo aí para vocês, Michel. Não, é exatamente, né? E uma coisa que o Michel falou que é importante, que você falou, né? Além do charlatanismo, tem a questão da mistificação, né? Um espírito mistificador, né? Enfim. Tem várias questões porque um espírito não pode se manifestar. Pode ser uma prova, pode estar encarnado, né? Se o espírito que você está se comunicando, ele responde tudo, né? Ele se coloca como infalível, né? Você pode ter realmente algum problema aí, né? A gente sempre dá o exemplo do Consolador, né? Da obra O Consolador do Emmanuel, né? Você vê, ele responde absolutamente tudo, né? De todos, vários assuntos, diversos assuntos, né? Ele não diz não posso, não, ele tá sempre disponível ali para responder qualquer. E você vê, nem o Espírito da Verdade se colocou dessa forma, né? São vários espíritos que se comunicam na obra de Kardec. Emmanuel ela responde tudo sobre todos os assuntos, né? Desde química, sociologia, enfim. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta boa aí, Eric. Que é da Ana, né? A Ana pergunta assim: e para estudos sérios não existe a possibilidade de encontros planejados e habituais? É isso aí. Então, essa segunda rodada eu queria explorar um pouco mais essa questão que está ligada à pergunta da Ana, né? Claro que o fato de você não ter o controle absoluto dos espíritos se manifestarem, porque depende da vontade ou da possibilidade, isso não impede você de evocar os espíritos e ter reuniões de evocação. Por isso que você vai ter que praticar a mediunidade segundo o Livro dos Médiuns. Como é que é o método de prática da mediunidade segundo o Livro dos Médiuns? Você se reúne entre pessoas, pode ser sozinho, mas vamos falar de uma reunião, né? Você se reúne entre pessoas afins, simpáticas, com um objetivo nobre, sério. Você tem a questão da prece, em que você chama os espíritos, os anjos guardiões, para lhe proteger, e você evoca primeiramente o anjo guardião para saber sobre a possibilidade ou não daquela evocação. Kardec sempre se submetia ao anjo de guarda. É possível evocar o fulano de tal? Não é possível? Então, o fato de não ser sempre que o espírito quer ou pode, não impede a gente de chamar ele. Aliás, o fato da gente chamar ele pode ser um dos motivos que faça ele querer. Olha que interessante. Se eu pratico apenas a manifestação espontânea,
Aquele espírito pode nunca se interessar ou querer se comunicar no meu grupo. A evocação serve justamente para ele querer se manifestar. Então, é mais uma vantagem da evocação. Porque esse item, às vezes, leva o movimento espírita a cair naquela frase equivocada que atribuem ao Chico, de que o telefone toca só de lá para cá. Mas isso é um equívoco, porque a gente pode ligar também. O que a questão está querendo dizer, usando essa metáfora, é que nem sempre os espíritos vão atender o telefone. Mas não que a gente não possa fazer a ligação. Então você vai praticar a mediunidade, submeter o anjo da guarda, e quando o espírito se manifestar, você pergunta as razões para ele, por que ele não pôde, quando ele vai poder de novo, por que ele não está podendo naquele momento. Você vai questionando, que é um processo racional, não é um processo passivo. Você questiona tanto o espírito quanto o anjo de guarda, e quando o espírito se manifesta, você o reconhece. A identidade se dá pela linguagem, pelo conteúdo. Então, esse era o método kardeciano de aplicar a mediunidade. O que aconteceu pós-Kardec? Pelos próprios espíritas que queriam, que assumiram o movimento espírita. Eles não entenderam isso. Eles não replicaram esse modelo de Kardec. Porque muitos espíritas da época de Kardec, após a morte de Kardec, eles eram muito ligados às ciências acadêmicas, né? E eles achavam que se eu não fizesse algo nos moldes das ciências acadêmicas, isso não seria científico. Então, eles começaram a tentar fazer experimentos aos moldes da academia para submeter os médiuns e a mediunidade. Isso foi um erro, porque não é assim que se estuda a mediunidade. Kardec já mostrou isso em suas obras. Se vocês lerem aquela obra do Carlos Sete, a segunda obra dele, que é Espiritismo sob Investigação, que ele vai mostrar justamente como que o movimento espírita foi tratando a questão do fenômeno espírita pós-Kardec, e no início do século XX isso ficou muito forte. Eles queriam submeter a mediunidade a testes. Mas, e óbvio que não dava certo. Aí eles concluíam o quê? Olha, não teve um número X de reprodução do fenômeno, logo é duvidoso ou é falso. Isso é um erro que depois outras doutrinas espiritualistas, pseudocientíficas, tentaram estudar o espírito e a mediunidade assim. Aí amarrava o médium, testava. Aí a gente sabe daqueles testes que eram feitos do um médium numa sala trancado, daí ele tinha que adivinhar o que tinha na outra sala, e eles iam submetendo a esses testes. Óbvio que não ia dar certo. E aí eles julgavam que o fenômeno era inconclusivo ou falso. Sendo que Kardec já mostrou que o método dele, que eu citei agora há pouco, é o melhor método. Eu evoco, começando pelo anjo de guarda, depois o próprio espírito, e o reconheço pelas provas da identidade que ele dá através do conteúdo. É assim que eu estudo. Agora, eu pegar o médium e submeter a ele a dias, lugares, horas, e aí, como não dá certo, eu tentar avaliar, entre aspas, cientificamente, foi um erro que já aconteceu no início do século XX e hoje continua. Quando o pessoal da academia quer estudar fenômenos que são do espiritismo, eles querem usar métodos que não são os de Kardec. Não vai dar certo. Aliás, esse é um assunto que eu sempre... o José que está estudando muito isso, né? Houve uma discussão forte ali no início do século XX sobre o que era ciência, né? E se tentou, em algum momento, dizer que só era científico se fosse de tal maneira, que depois, hoje se sabe que ciência não é assim. Dependendo do objeto de estudo, eu tenho regras, critérios diferentes. E o espiritismo tem o dele.
Então, respondendo e concluindo a pergunta da Ana, eu posso fazer reuniões, aliás, eu devo, mas eu tenho que saber disso. Pode ser que o espírito não queira ou não possa, mas as reuniões têm que continuar, eu tenho que continuar evocando, mas nos moldes que Kardec sugeria. Passo para vocês. Michel, e você me fez lembrar aqui, né, quando falando em evocações os benefícios da evocação, a Revista Espírita 1860, mês de fevereiro, se eu não estiver enganado, que é a história de um danado. Não? Então, é um espírito que, conforme consta lá, pelo menos há 200 anos que aconteceu o crime, num estado de perturbação, esse espírito revoltado, o espírito mau, né, como o próprio São Luís vai dizer, de uma péssima categoria de espíritos, e que as evocações, aliada à prece, conforme São Luís, ele pede que se faça, né, um mês ali fazendo, evocar o espírito novamente após um mês, depois de preces. Então, veja o benefício dessa prática, dos critérios que foram usados, prece, chamar o espírito, consultar São Luís, e o espírito vai se tornando menos endurecido, né? A ponto de aquilo que ela achava que não tinha mais solução para ele, aquele sofrimento eterno, ele conseguiu vislumbrar a esperança, né? E o arrependimento surge. Então, é um benefício. Chamar o espírito nós podemos. Mas aí o Michel lembrou bem, vamos consultar o nosso guia. E é assim que nós procedemos. O Eric está aqui, né? A gente participa de reuniões de evocações, o José, assim que nós procedemos. Vamos evocar o espírito tal? Vamos primeiro consultar o nosso guia e saber dele se é possível que ocorra a evocação. E, gente, sempre que a evocação tem uma utilidade de instrução para a instrução do grupo, é muito difícil não ser possível que o espírito se manifeste. É raro isso acontecer. Mas aí eu passo para vocês, gente. Só comentando essa questão da ciência, né, que o Michel comentou. Como ele disse, no século XX, acreditava-se que você deveria ter encontrar uma definição de ciência, uma definição única de método científico, e aí bastaria replicar essa definição única que você estaria fazendo ciência, mas depois percebeu-se que isso é um erro, né, que a ciência é um empreendimento muito complexo e que cada campo de investigação vai ter um método próprio. É claro que a ciência em si, ela tem alguns elementos comuns, mas você não consegue estabelecer uma definição de um método para sair aplicando indistintamente em todos os campos de investigação, né? Você não consegue fazer isso. Cada campo de investigação vai trazer peculiaridades, detalhes, características próprias e que você não tem como... Você só descobre na própria prática, né? Na própria investigação. Tinha mais uma coisa que eu ia comentar, mas me esqueci agora. Bom... José, eu queria te fazer uma pergunta dentro disso aqui, que vai servir para quem estiver nos assistindo agora. O movimento espírita, pelo menos quando se fala, dizem assim, o espiritismo é uma ciência. Mas será que entendem o que é ciência espírita? É uma pergunta que eu queria te fazer e para os demais aí, José. Pois é, Lauro. Teria que ver em que sentido é entender ciência espírita, né? Eu acho que tem muitas pessoas que afirmam isso e que podem até conhecer os princípios fundamentais do espiritismo. A pessoa conhece a obra de Kardec, conhece qual é a concepção de Deus, de alma, de vida futura, etc. Mas talvez o que parece, né, que falta um pouco é a pessoa conseguir justificar por que o espiritismo é uma ciência. Conseguir justificar isso é que talvez nem todo mundo consiga. E por quê? Porque as pessoas têm essa ideia de que o espiritismo tem que ficar se assemelhando às outras ciências, né? A física, a química, a biologia. Aí o cara fala assim, bom, para ser ciência tem que ter, então, isso eu já vi, né?
Para ser ciência, tem que ter publicação de artigo, porque é assim que a academia é feita hoje, né? A universidade, as pesquisas científicas são realizadas no Brasil, sobretudo dentro da universidade. E aí a maneira como a universidade se organizou para realizar pesquisa é principalmente a partir da publicação de papers, né? de artigos científicos. Só que existe todo um critério para você publicar um artigo numa revista científica. Você escreve um artigo, aí você submete, você manda para aquela revista. E aí vai ter o que eles chamam de revisão por pares. Ou seja, algum outro pesquisador que domina o tema que você está escrevendo vai avaliar o seu artigo e vai submeter ele a um escrutínio para ver se aprova ou não a publicação naquela revista. Pode ser que ele aprove, ou pode ser que ele devolva para você fazer alterações para melhorar o artigo, e aí sim ele vai à publicação. Mas geralmente é o que eles chamam de revisão por pares, e é uma revisão cega, ou seja, você não sabe quem é o cara que está revisando o seu artigo. É tudo para tentar garantir uma certa independência e um rigor nas publicações. E faz todo sentido para a academia. Só que aí a pessoa pensa assim, bom, se isso ocorre na academia, para o espiritismo ser mais científico, entre aspas, se é que isso é possível, vamos reproduzir isso no espiritismo também. Veja, eu não estou nem dizendo se isso é errado ou é certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, é muito comum os espíritas tentar emular coisas que as outras ciências fazem para o espiritismo, para tentar ter esse caráter de científico. Mas o que as pessoas não percebem é que o espiritismo já é uma ciência construída na obra de Kardec. O que você tem no espiritismo? Você tem fenômenos que não eram bem compreendidos, e aí você formula uma nova hipótese para explicar esses fenômenos. Estou falando ali do momento da descoberta, do início da ciência. Isso é um tipo de raciocínio que existe em todas as ciências. Que o Cosme fala bastante disso, e eu tenho estudado também. É um tipo de raciocínio que chama abdução. Não tem nada a ver com alienígena, com extraterrestre. A abdução é um tipo de raciocínio, que é você formular uma hipótese para um fenômeno que é um fenômeno surpreendente, que ele não é explicado pelas teorias conhecidas. Aí você formula uma nova hipótese. Caso essa hipótese seja verdadeira, se ela se adeque bem aos fatos, ela passa a ser eleita como a melhor hipótese. Porque, em geral, nesse momento de descoberta científica, você tem várias hipóteses concorrendo, que é exatamente o que aconteceu com o espiritismo. Basta a gente lembrar do capítulo dos sistemas, né, do Livro dos Médiuns, onde Kardec coloca muito bem lá todas as hipóteses formuladas. E aí, no debate entre os cientistas, surge a melhor hipótese. Ela é eleita como a que melhor explica aqueles fenômenos. Então, isso é um evento importantíssimo nas ciências que você tem no espiritismo, que é a abdução, que é você formular a melhor explicação. O elétron foi descoberto assim, para dar um exemplo. O cara não observou com o olho dele o elétron. O fenômeno ocorreu de uma maneira diferente, e aí ele formulou a explicação. Bom, para explicar esse fenômeno, a única explicação possível é que aquele gás ali tenha carga elétrica negativa. E aí você descobre o elétron. Então, isso está presente no espiritismo. E aí, a partir daí, você vai observando o fenômeno, vai experimentando o fenômeno, vai formulando as leis gerais. As leis gerais você tira as consequências, as aplicações úteis, como Kardec explica lá no capítulo do caráter da revelação espírita, né? Então, o que eu diria, Lauro, para encerrar, é que os espíritas eles precisam se livrar de alguns preconceitos ou ideias equivocadas que eles têm sobre o que é ciência, para compreender bem que o espiritismo não precisa ficar se encaixando nesses modelos que as pessoas acham que é uma ciência, né? Com relação à própria ciência,
as ciências tradicionais aí, física, química, biologia, nós, no senso comum, a gente tem uma visão equivocada do que é a ciência, do que é a produção de uma teoria científica. E quando você vai olhar de perto a ciência, muitas daquelas ideias nossas caem por terra, né? E digo mais ainda, para encerrar, os próprios cientistas têm uma visão equivocada do que é a ciência em geral. Porque quem estuda o que é ciência é a filosofia da ciência. O cientista, se você perguntar para ele o que é a ciência, ele não vai te explicar o que é a ciência em geral, ele vai te explicar a pesquisa que ele faz dentro daquele campo específico. Mas aquilo não representa o empreendimento científico como um todo. Então, caso as pessoas tenham curiosidade, para a gente compreender de fato como o funcionamento da ciência, a gente precisa estudar a filosofia da ciência, que é um tema que me interessa muito, né, que eu venho me dedicando há um tempo aí. José, o graduado, ele não sabe nem o graduado, quando ele termina a graduação, ele não sabe direito nem a ciência dele. Ele não sabe nem ele mal entendeu a própria ciência que ele ficou estudando, o que dirá dizer o que é, o que não é ciência, né? Então, é muito interessante quando a gente vê o pessoal, muita gente falando o que é científico ou o que não é, aí tu vai ver, o cara não entende nem a ciência dele direito. E às vezes a pessoa quer criticar o espiritismo ou dizer que isso é pseudociência, mas a pessoa não entende nem a dele. E às vezes a pessoa pensa, não, mas o fulano ele é acadêmico, mas isso, ser acadêmico não significa que ele entenda o que é, o que não é ciência ou como se faz ciência. Então as pessoas precisam saber disso, né? Os próprios cientistas, eles têm várias ideias equivocadas do que é a ciência. Eles não conhecem o que está sendo feito no campo ao lado do deles. O cara da física, ele trabalha com física de partícula, mas às vezes faz 40 anos que ele abandonou a física elétrica, a ótica, cinemática, e às vezes ele tem aquele conhecimento básico que é um pesquisador de 40 anos, mas aí o aluno de segundo ano da física vai saber tanto quanto ele. Não é porque ele tem 40 anos de pesquisa numa área que ele domina toda a física. E o cientista, ele tem muitas ideias equivocadas do que seja a ciência, né? A gente olha para a história da ciência e várias ideias dessas equivocadas vão caindo por terra, né? Uma que eu costumo dizer sempre é a ideia de que o espiritismo é ciência, mas ele fala de Deus, como é que pode ser ciência? Aí eu falo assim para a pessoa, então pega o princípio e a matemática do Newton, que é onde ele formulou aquelas leis que a gente aprende na escola, né? A lei da inércia, do conservação de movimento e ação-reação. Tá lá, Newton define isso, essas leis, define massa, movimento, não sei o quê. Capítulo seguinte, sobre Deus. Por que que todo esse sistema mundo deve ser regido por um ser inteligente, como Deus, tal. Aí, bom, então joga fora Newton. Não pode falar em Deus na ciência. E a maioria dos cientistas, as pessoas não param para pensar nisso. Muitos grandes cientistas, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eles misturavam ciência com teologia. E muitas descobertas das ciências foram motivadas por razões teológicas. De Galileu, de Copérnico, de Newton, todos esses caras, eles achavam que o ser inteligente regia tudo, e aí eles iam descobrindo. Então é um erro isso de que não pode falar em Deus. Só quem não conhece espiritismo é que fala isso, né? E quem não conhece de ciência também. Porque Deus é um princípio filosófico que é uma consequência da ciência espírita. Não é que o espiritismo... É que, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus, a pessoa acha que o Kardec está partindo daquilo, né? Como os filósofos ou como as religiões. Só porque é na questão 1, ela não percebe que aquilo é uma organização didática, né? Metódica, como gosta de dizer o Cosme, né? Então, Deus é uma consequência filosófica da ciência espírita, que começou com a observação dos fatos. É isso que precisa ficar claro.
E esse capítulo Sistemas, que o José citou, é muito bom, que além dessa questão do espiritismo ser a melhor teoria, esse capítulo é muito bom para entender por que o espiritismo é ciência, né? Além disso, dele ser o que melhor explicava todos os fenômenos, Kardec vai dizer lá, né? Foi a única teoria que não foi pré-concebida. Foi o próprio fenômeno que se revelou, né? Nós somos os espíritos, então os outros sistemas vieram, os outros, né, que eram sistemas nesse sentido de hipóteses não prováveis, vieram da cabeça das pessoas da época a ideia dos espíritos é a única que não foi uma ideia pré-concebida, né? E realmente, muitos cientistas não entendem a história da ciência, como o José falou, nem a filosofia da ciência, né? Ou ainda estão presos na filosofia da ciência do século XX, né? Popper, Kuhn, Lakatos, né? Você teve o Feyerabend, né, com anarquismo metodológico, mas que caía já no relativismo. Mas hoje em dia você tem concepções de filosofia da ciência que entendem, né, que existe vários métodos e não apenas um, né, e cada ciência tem a adaptação ao objeto de estudo, né? Claro que não é um anarquismo, mas também não é uma coisa fechada, como tentou se fazer no século XX, né? Exatamente. E sabe o que é pior? Os cientistas que se tornam divulgadores científicos, por exemplo, nos Estados Unidos tem lá o Carl Sagan, e depois o que está vivo ainda, o Tyson DeGrasse, né? E eles são os caras que mais reproduzem esses preconceitos. Esse aqui é o problema. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, eu não sei se todo mundo conhece a Natália Pasternak, que ela eu não sei se ela é bióloga ou é biomédica, ela é da área da natureza, da biologia. Mas ela é uma divulgadora científica, eles têm um site que chama Questão de Ciência, que já falaram lá que o espiritismo não é ciência, criticam a homeopatia, criticam tudo, né? E aí ela publicou um livro agora criticando a psicologia, falando que a psicologia não é ciência. Mas qual que é o problema? Usando o Popper, usando o Karl Popper, a obra do Popper, a lógica da investigação científica, que o Popper formulou lá um critério para tentar demarcar o que é ciência de não ciência, que é o falseacionismo, né? Então, ela não percebeu, como muitos cientistas não percebem, que o critério do falseacionismo, como um critério absoluto de demarcação de ciência e não ciência, já foi abandonado há muito tempo pelos filósofos da ciência. Não é que a obra do Popper não valha de nada, não é isso. Agora, utilizar este critério como um marco absoluto para separar conhecimento científico de não científico, a filosofia da ciência não toma mais assim esse critério. Porque ele demonstrou ter muitos problemas, muitos problemas. E aí você vê hoje a Natália Pasternak usando esse argumento do Popper, né? É muito comum as pessoas que começam a se interessar por isso ficar usando esse falseacionismo do Popper. Mas ele tem vários problemas, ele é insuficiente, ele não dá conta da história da ciência. Se fosse seguir o falseacionismo do Popper, tinha que ter jogado fora grandes teorias científicas na história. Tem vários problemas, né? Então, quando o pessoal da ciência começa a dar pitaco nisso, aí é complicado. Para vocês terem uma ideia, só rapidamente, o Popper classificou como pseudociência a psicanálise, né? Aí nesse caso ele estava certo, o marxismo também estava certo, né? Pseudociência, mas ele classificou como pseudociência o darwinismo, né? Que é praticamente a teoria científica da biologia mais bem sucedida da história da biologia. Então, se você for seguir o Popper absoluto, né? Então, teoria da evolução, Darwin tá tudo errado, né? E tem que voltar pro criacionismo, né? Que Deus criou em 7 dias, enfim. Não, e algo interessante é o seguinte, ainda precisa que surja alguém que faça essa pesquisa e essa divulgação para mostrar o Kardec
tratando de como se faz ciência. Porque ele teve uma lucidez que é muito rara. E por isso que ele foi capaz de criar a ciência espírita. Então, a gente precisa também surgir um trabalho de pesquisa que evidencie esse lado de Kardec. Ele mostrando, tem vários textos dele, e ele falando justamente sobre o fazer ciência. E ele dá um banho, e ele já percebe coisas que até hoje ainda basta ver a sabedoria dele, quando, já no início do Livro dos Espíritos, na primeira edição, quando ele já trata desse assunto. Então, em 1857, ele já tinha essa lucidez, quando ele vai justamente tratar da questão científica e dizer que o espiritismo não é da alçada da ciência. E ali ele explica, ele chega a dizer, né, o problema do especialista querer submeter tudo à sua especialidade, e aí ele cai no erro, que é algo que a gente está discutindo hoje. E agora está na moda no Brasil, está muito na moda no Brasil, né, os canais, os podcasts, os perfis de ou canal ateu ou o pessoal da neurociência. Agora a moda da vez é ateu e neurociência. Aí tu vai ver eles falando, e claro que eles, geralmente, canal ateu e canal de neurociência, adora dar pitaco sobre espiritismo. E aí a gente vai ver eles falando, eles não leram meio livro de Kardec. Eles não conhecem o espiritismo. E nem conhecem ciência. Isso que é interessante, né? Mas, se tratando de espiritismo, a gente vê que eles criticam coisas do movimento espírita. Que aí qualquer pessoa que tenha meio cérebro sabe que as coisas absurdas e sem sentido que o movimento espírita fala e faz. Mas eles acham que estão falando do espiritismo. Então é muito interessante. E a gente já viu que Kardec já trata disso. Já tratou disso no Livro dos Espíritos, tratou disso no Livro dos Médiuns, tratou disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lancei hoje, lá no Kardec Tube, o primeiro vídeo daquele projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, analisando o texto do Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que é um texto que o movimento espírita faz uma confusão danada, de Kardec mostrando como é que se deu o surgimento, o controle e a autoridade da doutrina espírita. Depois, lá na Gênesis, ele retoma, ele mostra o caráter duplo da revelação espírita, ele mostra o papel dos espíritos tomando a iniciativa e o papel dos homens. Então, todas essas questões que o próprio movimento espírita não entendeu. Então, ele, por exemplo, o José chegou a pincelar isso, né? Por exemplo, a evolução do espiritismo enquanto teoria, ela tem que se dar por iniciativa dos espíritos e aí inicia o trabalho dos homens. Eu não posso, por exemplo, Michel, escrever um livro para... eu quero ampliar a teoria espírita aqui. Não é assim que se dá a ampliação, o progresso da ciência espírita. Ou vamos fazer um congresso, e aí todo mundo apresenta um artigo com bases acadêmicas, e aí esses artigos que seguirem essa base acadêmica, como foi um grupo de estudiosos do espiritismo que fizeram, passa a ser uma parte nova da ciência espírita. Então não é assim. A iniciativa tem que partir dos espíritos para progredir a ciência espírita. E o movimento espírita fica tentando progredir a ciência espírita através de livro, palestra e congresso. Que é um equívoco. Não é assim que funciona. O que a gente pode fazer através de livro, palestra e congresso é discutir o estudo da doutrina espírita, o entendimento daquilo que já está estabelecido, que é diferente de progredir a teoria. Estudar a teoria para aplicar a teoria é diferente de progredir a teoria. Que são todas as coisas. E até hoje continua essa confusão. Vocês têm visto, eu tenho insistido faz mais de mês nesse assunto, porque vocês sabem que a gente acompanha aí o pessoal. A gente teve dois movimentos, né? De um lado, a gente teve o pessoal que esqueceu a ciência e quis fazer do espiritismo uma religião formal. Isso é muito próprio do Brasil do século XX. E a gente teve o movimento espírita ali pós-Kardec na Europa, nos Estados Unidos, querendo fazer o espiritismo uma ciência nos moldes acadêmicos, não entendendo que o espiritismo é uma ciência própria,
independente, com os seus métodos, e que Kardec já mostra aqueles métodos que não se encaixam para o estudo do fenômeno espírita, que nem a gente está vendo aqui no item 18. Então, a ideia de reproduzir o fenômeno espírita, ele tem que ser entendido dentro do contexto da ciência espírita, porque ele não pode ser nos mesmos moldes que eu reproduzo outros fenômenos em outras ciências. Como ele mostrou aqui, o espírito pode não querer, o espírito pode não poder, pode não haver a combinação fluídica suficiente e a comunicação ser incompleta. Agora, imagina se daí eu julgo que o fenômeno não existe, que é falso e que não existe espírito. Né? Então, é muito importante o nosso grupo aqui estar se alimentando isso, porque isso é algo pouco discutido. Eu incomodo em off o José para ele desenvolver esse trabalho, né, de tratar da filosofia da ciência e o espiritismo, porque falta isso no movimento espírita. A gente precisa tratar mais desse assunto do movimento espírita para ir eliminando essa confusão. Né? E pior, só para concluir, e o pior que está acontecendo, está se criando um grupo no movimento espírita que só ouve acadêmico. Ele só ouve e só vale se for acadêmico. E aí tem um problemão, porque de repente eu posso ter uma pessoa que entende muito de Kardec, ou que tenha boas reflexões sobre isso, que não esteja nesses moldes, e aí a pessoa não vai ser ouvida. É um outro problemão que está se criando. Né? Eu vou passar para o José, mas só interessante isso que o Michel falou, né? De lembrar que o conhecimento espírita ele é espontâneo, porque teve todo um pessoal que quis fazer um novo controle universal, né? Provocado, sendo que o controle universal foi espontâneo, né? Como diz no capítulo 1 da Gênesis, né? De iniciativa dos espíritos, né? E depois da elaboração dos homens, mas na introdução do Evangelho diz, né? Que foi espontâneo, né? Então não tem como você ter uma nova revelação, você provocar, né? O controle universal era espontâneo, né? E simultaneamente em diversos locais por médiuns que não se conheciam entre si, né? Enfim, passar para o José ia falar alguma coisa? O Michel comentou um ponto interessante, que é que eu ia comentar que o Cosme e o Silvio, eles têm alguma reflexão no sentido de colocar a visão de Kardec sobre o fazer ciência, né? O Cosme Massi e o Silvio Schibeni, inclusive eles são da área da filosofia da ciência, né? O Cosme não atua mais hoje como pesquisador dentro da universidade, o Silvio Schibeni ainda assim, lá na Unicamp. O Cosme eu já ouvi dele, né, oralmente. O Silvio tem alguma coisa escrita sobre isso, alguns artigos. A visão de Kardec sobre o que é ciência, sobre o que é fazer ciência, né? Isso é muito interessante, porque o Kardec não era um filósofo no sentido que os filósofos aí da história, não era um filósofo da ciência. Ele era um homem de ciência, produzindo ciência. E ele tem uma visão do que é fazer ciência. Como esses homens de ciência tinham. Newton tinha, Galileu tinha. Então, a contribuição do Newton e do Galileu, por exemplo, para a humanidade, não foi só com as suas descobertas científicas, com as suas teorias científicas na física, mas eles nos ensinaram a produzir ciência, com a visão deles de ciência, de como deveria ser a ciência. E a gente pode investigar isso também na obra de Kardec, né, que é uma coisa bem interessante. O Cosme e o Silvio já salientaram isso, como a visão de ciência de Kardec ela era avançada para sua época. Temas que foram debatidos no começo do século XX e depois foram superados, Kardec já tinha observado aqueles problemas, que é a questão do indutivismo lá, só para a ideia de que todos os observadores são neutros e um objeto apresentado a todos os observadores, as pessoas vão tirar a mesma conclusão dali, porque a observação humana ela é objetiva, mas isso não é verdade, porque você tem uma série de componentes subjetivos no ser humano
digamos que altera a maneira como você experimenta, observa o fenômeno, e aí as pessoas observando o mesmo fenômeno vão extrair conclusões muito diferentes. O que explica isso, se o aparelho humano é igual em todo mundo? É que a subjetividade do homem interfere na observação dele. Qual o elemento de subjetividade? Por exemplo, o conhecimento prévio teórico que se tem daquele fenômeno. E isso a gente vê na obra O que é o Espiritismo, no Diálogo com o Crítico. Kardec fala, primeiro você precisa se instruir pela teoria, para depois observar. Pode ser que você vá observar sem nenhum conhecimento teórico, e um pequeno detalhe que para um espírita que já conhece a teoria significa muito, para você vai ser nada. Como é que explica isso, né? Duas pessoas observando o mesmo fenômeno. Para uma, um fenômeno significa uma coisa, para outra significa outra coisa. O que interfere nisso? É a subjetividade do homem, é o conhecimento teórico anterior que ele tem, que vai fazer com que ele veja que aquele fenômeno muito simples tem um significado importante, porque ele já conhece a teoria, né? Então, Kardec tem essa visão de ciência, que no século XX foi defendido o oposto, no começo do século XX, e aí depois observou-se que é um erro, e aí o pessoal corrigiu. E Kardec já tinha visto isso, né? Então, sem dúvida, é um elemento interessantíssimo para a gente explorar na obra de Kardec, né? Sim, ele tinha uma visão bem à frente da própria ciência. Só passando rapidamente aqui as perguntas, já que a gente já fez 1 hora, sobre a evocação, né? Quando a gente está falando, Mônica, se evocar um determinado espírito, pode ser que outro se apresente usando seu nome. Mas quando a Nelly, né? Mas quando o anjo guardião alerta que o espírito não pode ser evocado, e se a evocação acontecer, pode vir outro no lugar. Mônica, de qualquer forma, será necessário fazer análise da comunicação, exatamente. Como eu falei aqui, sendo evocação, comunicação espontânea, você vai ter que fazer análise da linguagem, do conteúdo, né? Dependendo se for um espírito que você conhece, próximo, né? Ou se for alguém do passado, vai ser pela linguagem, pelo conteúdo. Ou se for alguém conhecido, apelidos que a pessoa usava, enfim, algum conteúdo que só você sabia. Aí o Ebert que pergunta: qual a visão atual dos filósofos da ciência? A filosofia da ciência tem qual a visão hoje sobre o que é ciência? O que a gente está falando, né? Que hoje em dia não tem mais uma visão de um único método, né? Diferente do século XX. Primeiro você teve o indutivismo, né? Que como o José falou, quis colocar o objetivismo absoluto, né? Aí depois veio o Popper com o Lakatos, que tentaram colocar uma ideia de um método, né? No caso do Lakatos e do Kuhn, um método que analisava a história, bastante histórico, né? E depois, agora a gente entende que não existe apenas um único método, né? Mas vários métodos que são aplicáveis dependendo do objeto de estudo, né? E teve todo um debate, né, sobre relativismo, enfim. É claro que o fato da ciência não ser completamente objetiva também a gente não pode cair num relativismo absoluto, né? Que seria um erro também. Então, a visão que se tem é essa, né? Não sei se vocês querem comentar algo sobre as perguntas. Eu só queria complementar nos comentários aqui sobre evocação e comunicação espontânea, que um critério da doutrina, da ciência espírita, é não aceitar nada que venha dos espíritos sem passar por uma análise. Né? Então, seja de que molde venha a comunicação espontânea ou por meio da evocação, é necessário que se faça uma análise criteriosa, porque nós não temos como realmente certificar. Como vão dizer, né? Brincam, o espírito não traz ali o CPF, uma identidade. Então, cabe a nós fazer esse papel
de usar a razão. Então, o problema do Espírito se manifestar, seja espontaneamente ou por meio da invocação, não é problema. O problema está quando aceitamos sem fazer essa análise, né? E é isso que Kardec fazia sempre, né? Nós vamos ver aí Kardec sempre questionando, refutando, né? Quando um camarada lá, o que se dizia um médium escrevente, e o espírito começou a colocar as suas ideias, Kardec logo no início falou, pode parar, esse espírito aqui não é de boa índole. Pode parar, você, né, só voltei a falar, você está obsediado. Então, é um critério que está dentro, é um princípio da doutrina que tem que ser observado. Passo para vocês aí. É isso? Deixa eu já me despedir. Quero agradecer ao Érico, José, o Lauro. Quero agradecer a todos que participaram pelas boas perguntas. Que a gente tenha um ótimo resto de semana e continue estudando. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui. Não sei se o José vai falar alguma coisa sobre a pergunta do Herbert, mas eu já me despeço e agradeço a todos. Uma boa noite. Eu acho que o Eric respondeu bem, né? A questão de não... Hoje não se tem uma definição única de ciência. Toda definição que a pessoa tenta dar é uma definição falha, que tem muitos problemas, né? Então, aceita-se a ideia do pluralismo metodológico. Você tem vários métodos dentro de cada realidade, aí, de cada campo de investigação. Mas é isso, vamos conversando. É um assunto interessante, né? E semana que vem estamos aí de novo para tratar da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Agradeço a todos os amigos que acompanharam, que mandaram perguntas, comentários. São sempre muito bem-vindos e até semana que vem. Eu também já vou me despedindo. Obrigado a todos, uma boa noite. E desde já, né? Embora estamos no meio da semana aqui, mas já desejando aí um bom final de semana aí a todos. Excelente, né? Muito obrigado a todos. Obrigado aqui a Kátia, o Herbert, a Lígia, a Cida, a Tânia, todo mundo, né? E a gente volta na semana que vem no item 19, né? Que vai continuar um pouco esse tema, né? Da questão da replicação do fenômeno, né? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.